Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello e eu sou o Carlos Camargo. Como fazemos de início, anunciamos aqui o endereço do escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, no escritório do Dr. Vanderlei de Mello, como você está vendo aqui na barrinha. E também, sempre levamos ao conhecimento dos telespectadores a doutora Luciana Mello, advogada, filha do Dr. Vanderlei, que também é uma excelente artista e pode abrilhantar aí cerimônias de casamento, como de fato vem sendo feitas. Lindas canções em sua cerimônia de casamento. Luciana Mello, tecladista e cantora. Se você tem interesse, faça o contato com a doutora Luciana Mello pelo 99967-6276, 99967-6276, doutora Luciana Mello. E vamos deixar aqui também o nosso WhatsApp. Você quiser dar um alô pra gente, algum tipo de informação, quiser interagir conosco, uma opinião, uma reclamação, fica à vontade. Fale conosco aí pelo 98451-3033, 98451-3033, é o WhatsApp do Direitos e Deveres, ok? Muito obrigado. Nós estamos passando por um momento aí de uma flexibilização, né? Uma abertura desse negócio de máscara, que a contaminação está diminuindo muito, os leitos de UTI, graças a Deus, estão agora em níveis dentro da normalidade de ocupação, né, do Covid-19, e esperamos aí que se reduza cada vez mais. Mas isso aí pode ter um efeito bumerangue, né? Aquele que bate, vai lá e volta. Nós temos aí alguns países do mundo, alguns estados dos Estados Unidos, lá na Europa, alguns países, que graças à vacinação e à baixa contaminação e o baixo número de óbitos, de mortes, aumentando a flexibilização, vamos voltar a funcionar tudo como era antes, aglomeração, sem uso de máscara, e a pandemia, o coronavírus é coisa do passado. Não é, não. Ele está aí. Então, especialistas fizeram um debate na Câmara Federal e eles recomendam ainda o uso de máscara, mesmo com o avanço da vacinação. Em debate na Câmara, gestores públicos ressaltaram que a imunização não consegue controlar sozinha a transmissão do vírus. Então nós sabemos que a vacina, ela não é 100%. Primeiro que as vacinas são vacinas experimentais. Dado a agilidade, a rapidez que teve que colocar a vacina no mercado e aplicar no mundo inteiro, na população mundial, são vacinas em fase de teste. Então são experimentais. Na realidade, todos nós, cada um de nós no mundo, somos uma cobaia das vacinas. Porque a gente não sabe ainda o efeito que isso pode ter a médio prazo, a longo prazo. Existem aí várias teorias dizendo coisas aí de todo jeito. Mas os especialistas ouvidos nesta quinta-feira próxima passada, lá na Câmara Federal, pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19, defenderam a continuidade do uso de máscaras, mesmo com o avanço da vacinação. O debate abordou a flexibilização da utilização da proteção facial em locais abertos e a adoção de passaporte sanitário em algumas cidades brasileiras. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite, lembrou que apesar do recuo no número de casos, com o aumento das doses aplicadas,
Só a imunização não consegue realizar o controle da transmissão do vírus e o uso de máscara e o distanciamento precisam continuar existindo. Nós estamos aproximando do final do ano. Já estamos em novembro. Natal está aí. Réveillon está aí. Então, festas para todo lado. Festas em família. Aglomeração de pessoas. Aí as pessoas vão esquecer de máscaras mesmo. E vão se abraçar, vão se beijar mas a Covid já passou. Não passou. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso são os especialistas. As pessoas que trabalham nesse estudo. Devemos continuar a precaução. Mas acredito que vai ser difícil. Logo vem carnaval, parece que já estão liberando lá novamente os carnavais das grandes cidades aí como Rio de Janeiro, São Paulo, que tem grandes desfiles de escola de samba, venda de ingressos, aglomeração de pessoas na arquibancada, nas quadras das escolas de samba, Rio, São Paulo e outras cidades do Brasil, e todo tipo de shows, os shows vão voltar, né? Shows dos artistas aí que tiveram uma paralisação, um prejuízo enorme, os artistas que trabalham com grande público, né? Em estádios, em grandes áreas, né, de aglomeração de pessoas, vão voltar também. Então fica uma coisa complicada, né? E a ênfase é o seguinte, o Senado, ou melhor dizendo, o Supremo Tribunal Federal, ainda mantém que quem comanda isso aí são os governadores e prefeitos. O presidente da República não manda nada, só manda o dinheiro, mas quem manda é governador e prefeito. Então, cada um que vai decidir aí no seu estado, na sua prefeitura, no seu município, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, a tendência agora, com a aproximação do final do ano, é essa flexibilização, essa abertura. Alguns lugares já estão permitindo aí a deixar de usar a máscara em lugares abertos, né? Andando na rua, em lugares ventilados, não precisa de máscara. Alguns municípios já estão adotando e a tendência é que isso aconteça na maioria. Mas ao adentrar um ambiente fechado, um ambiente onde não existe uma circulação de ar tão favorável, o uso obrigatório. Aí vem o tal chamado passaporte sanitário, aquele comprovante que tomou aí a vacina ou as doses da vacina. Uma coisa difícil também. Quem que vai fiscalizar tudo isso aí? Será que cada restaurante vai pôr um porteiro lá na porta do restaurante, parando todo mundo que entra para mostrar o papelzinho que foi vacinado? Como é que vai funcionar isso? Então fica uma coisa assim, muito complicada. Mas deixa aí a critério de cada um. Cada um é dono do seu próprio corpo, da sua própria vida. Agora, o que altera tudo isso aí é que a pessoa não prejudica somente a ela mesmo. Ela transmite para outras pessoas. Então, uma pessoa infectada entra no ambiente, ele joga o vírus ali para todo mundo. E o fato de estar vacinado, como eu disse, não garante 100%. Nós temos acompanhado aí milhares de casos pelo Brasil. Pessoas que tomaram a segunda dose, tiveram Covid e morreram. Então, a precaução deve continuar. Não vamos esquecer que o vírus foi embora, que o vírus morreu, que o vírus é coisa do passado. Ele veio para ficar. Veio para ficar. Como veio para ficar o da H1N1, está aí. O da meningite, da pneumonia, está tudo aí. Nós é que temos que, com o tempo aí, através da vacina, da imunização, né, dos corpos, é que vão vencer essa parada. A guerra não acabou ainda não. Então vamos tomar cuidado e, como se diz, não fazer uma abertura geral, ampla e restrita, que isso aí pode dar uma... Já tem casos aí na Europa, em alguns estados dos Estados Unidos, como eu disse, que voltou a crescer o número de contaminação, voltou a crescer o número de pessoas internadas. Por quê? Abriu geral. Então as coisas têm que ir com calma. Um processo pós-pandemia, que ainda não podemos chamar disso, né? Porque a pandemia ela ainda não está 100% controlada, é um processo lento e requer um cuidado de cada um da sociedade.
Outra coisa interessante que eu vi aqui eu costumo passar aqui para os telespectadores notícias de âmbito federal, da Câmara Federal, do Senado Federal, que nós já temos aqui em Poços de Caldas, em Minas Gerais, uma grande rede de telejornalismo, de jornalismo de todo tipo, inclusive nas redes sociais, que dão notícias da cidade, dão notícia do estado, mas não falam, não tem uma que se especializa no âmbito federal. Então, para não ficar repetitivo, o programa Direitos e Deveres resolveu, então, buscar essa linha de trazer assuntos que estão sendo discutidos no Poder Legislativo em Brasília, que vão virar lei e a lei vale para o Brasil inteiro. Então tem aqui uma coisa interessante de um senador, o Jaime Campos, que é do DEM lá do Mato Grosso, que ele quer apresentar uma alteração na lei antidroga, tipificando um novo conceito legal, né? Um chamado tipo legal, com o chamado narcocídio. Sempre aparecem umas coisas, uns nomes novos aí. Então, em pronunciamento na quinta-feira, dia 28, próxima passada, o senador Jaime Campos, do DEM do Mato Grosso, informou que apresentou um projeto de lei, que é o 3.786/2001, que altera 6 artigos da lei 11.346, que é a lei antitóxicos. Já que a gente volta nesse assunto. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir, eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Ok, estou falando aqui sobre uma nova proposta de alteração na lei antidrogas aqui do senador Jaime Campos do DEM, Democratas do Mato Grosso, que apresentou no Senado um projeto de lei 3.786/2021, que altera 6 artigos da lei 11.346/2006, que é conhecida como a lei antidrogas. Ele declarou que o objetivo é aprimorar as regras de combate ao tráfico e ao consumo de drogas para reduzir o número de homicídios. Também destacou o texto prevê a tipificação do crime de narcocídio para assassinatos relacionados ao crime de drogas. É o que mais está acontecendo. A gente vê aí por todo o país aí, quando aparecem pessoas mortas, na maioria das vezes jovens, sexo masculino, na maioria, vai ver o que é. É droga. É briga de gangue, de quadrilha, de traficantes. Houve lá um desacerto, uma desinteligência lá e a ordem manda eliminar o indivíduo. Então, ele está dizendo aqui, a proposta de mudar a lei, que criar esse tipo penal do chamado narcocídio, porque quando for um homicídio relacionado ao tráfico de drogas. E o que certo vai acontecer que ainda não foi explicado? É, de certo, um aumento de pena. Então, quando se cometer um homicídio e o motivo estiver relacionado ao tráfico de drogas, a pena será aumentada. Então, eu acredito que seja por aí. E, mais uma outra coisa, o senador disse que o projeto diminui a pena de quem for condenado por tráfico de pequenas quantidades de droga, desde que seja réu primário, tenha bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organizações criminosas. Aí é uma matéria um pouco difícil, né? Quem for condenado por tráfico de pequenas quantidades. O que é pequenas quantidades, né? Pelo peso? Como é que vai medir essas pequenas quantidades?
Porque o crack, por exemplo, não pesa nada. Então, pega lá 50 papelotes de crack, de cocaína, o peso é pequeno. O peso é pequeno. Então, como é que seria essa quantidade? Quantidade de papelote, da bucha, da maconha, ou em peso mesmo na balança? Não explicou ainda. Então, se for pequenas quantidades, entre aspas, que a gente ainda não sabe que jeito que é isso, ele vai ter ele vai diminuir a pena. Isso aí, para mim, eu entendo que seja até um incentivo para o tráfico. Porque quando o indivíduo menor de idade ele vem no mundo no submundo da droga, fazendo o tráfico, o chamado formiguinha, pega a droga do traficante, da biqueira, da boca de fumo e leva lá para o consumidor, para o freguês, ele é menor, se for preso não acontece nada, então se ele for preso com 10 buchas ou com 100, 200, 300, não acontece nada. Então ele vem vindo, ele já está formado no mundo das drogas. Aí ele completa 18 anos e é pego com droga. Aí ele vai ter mais um benefício, porque ele é réu primário, porque não conta quando era menor, conta só de 18 anos para frente. Então, ninguém hoje em dia inicia no mundo das drogas a partir dos 18 anos. A molecada já começa com 12, 13... Já está todo mundo aí fazendo a chamada do correria, o corre, que eles falam aí na gíria, para lá, para cá, pega aqui, leva ali. É isso aí. É de moto, é de bicicleta, é de todo jeito, a pé. É o corre. Então, quando completa 18 anos, se for pego, aí a lei modifica. Aí é traficante. Não, mas é primário, bons antecedentes. O que é bons antecedentes? Os antecedentes do menor, se bom ou ruim, não conta. Não conta. Conta, quando completou 18 anos, começa do zero, infelizmente. Bom, eu não sei até onde que essa lei aí vai melhorar alguma coisa. Com relação ao narcocídio que o senador está querendo impor na lei aqui, com um possível aumento de pena, esse aí eu acho que seja mais aí, tenha uma conjectura de razão. Porque não que vai inibir, o sujeito vai deixar de matar o seu algoz, o seu oponente, o seu concorrente, o seu desafeto do mundo das drogas, porque o aumento da pena, se ele fizer isso, eles não estão preocupados com pena, eles não estão preocupados em nem se vai ser preso ou se não vai, até acreditam que não vai ser, né? Quem são presos são os outros, né? O próprio fala, não, eu não vou ser preso. Então nós temos que ver como é que isso funciona na prática. E a gente espera que seja num denominador comum que possa, de fato, tentar inibir. Mas não sei se isso vai inibir. O que pode acontecer, com uma pena maior, é retirar o indivíduo de circulação, com uma pena maior. Então isso aí que é o importante. E eu espero que essa lei aí dê certo. Outra coisa interessante que fala aqui, o direcionamento dos recursos provenientes da venda de bens apreendidos. Todo aquele material que é apreendido nas grandes operações no combate às drogas, as grandes operações, aquilo é apreendido, armamento, carro, imóveis, tudo aquilo vai apreendido no processo e se ficar provado que aquilo tem relação com o tráfico, foi obtido através do dinheiro ilícito do tráfico, há um chamado perdimento. Então esse senador aqui está dizendo então que seja esses bens através da Justiça Federal repassado para os estados que fazem fronteira com os países chamados aí de grandes produtores de droga, no caso da Bolívia, do Paraguai, do Peru, é onde falam que entram as drogas pelo Brasil, para reforçar então as fronteiras para que possa então haver aí um melhor combate ao narcotráfico, né? E é uma boa ideia, isso até já existe, mas eu entendo que essa perda desse material em proveito do serviço público
para ajudar aí a justiça, a polícia, no combate ao crime, deveria ser no próprio estado onde a droga foi apreendida. Então, mas, por exemplo, a droga saiu da Bolívia, passou pelo Mato Grosso, chegou aqui em Minas Gerais, ela foi apreendida. Apreenderam aqui um grande traficante em Minas Gerais, com bastantes imóveis, casas, lanchas, carrões, etc, etc. Então, tudo isso aí foi comprado, obtido através do tráfico. Essa perda de todo esse patrimônio, o correto é ir para o quê? Para as polícias, para o governo do estado de Minas Gerais. Com essa proposta, o senador quer que vá lá para o Mato Grosso, porque o Mato Grosso tem mais ou menos uns 800 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. É lógico que é uma coisa preocupante. Impossível fiscalizar uma fronteira dessa, fronteira seca dessa. Impressionante. Mas esse assunto ainda é só uma proposta, ainda vai passar por comissões, para ser votado, vai longe isso aí, né? E outra coisa interessante aí que a gente tem visto aí, desde que o Brasil é Brasil, desde a época do Império, a seca do Nordeste, ela incomoda todos os governantes, como desde a época do Imperador, depois na República, os presidentes, os governadores, prefeitos, dos estados do Nordeste principalmente, do norte de Minas para cima, aqueles que pertencem à SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e a seca, né? A miséria proveniente da seca, do sertão, do árido, semiárido, e a conversa que sempre existiu desde Dom Pedro II. Era um jeito de minimizar, acabar com isso, acabar com esse sofrimento. Era a transposição do Rio São Francisco, ou que seja isso, é pegar as águas do Rio São Francisco e através de canais fazer com que essas águas vão entrando também nesses lugares aí de sertão, que possa levar então vida, porque a água é vida, para essa população tão sofrida. E isso já vem da conversa lá da época dos idos de 1800 e alguma coisa, imperador Dom Pedro II. Depois, com a República, o assunto continuou, mas nunca foi aquilo propriamente dito colocado em prática. Fernando Collor pensou nisso, Tamar Franco pensou nisso. No governo Lula, ele então colocou em prática isso aí. Mas, infelizmente, a obra não foi acabada. Gastou-se para fazer aí ter um trocadilho dentro do Rio São Francisco, gastou um rio de dinheiro para poder fazer esses canais. E os canais, aí depois vieram todo tipo de investigação, superfaturamento de empresa, de empreiteira, o dinheiro não dava, tinha que mandar mais dinheiro, não havia dinheiro que chegasse para terminar essas obras. E o que aconteceu? Não terminou. Não terminou. A ideia foi boa do governo Lula, teve um início, né, mas não teve um fim. Agora não pode ficar aquilo lá jogado, sendo deteriorado. Uma obra que começou tem que acabar, se ela de fato leva alguma coisa positiva para a sociedade. E agora com o governo do Bolsonaro, ele está dando andamento a isso aí. E já inaugurou aí várias fases e a água está chegando. Chegando no sertão do Pernambuco, do Ceará. E o presidente Jair Bolsonaro, ele esteve aqui no município de São Roque de Minas, onde nasce o Rio São Francisco, na Serra da Canastra, ali que nasce o Rio São Francisco, o chamado Velho Chico, o Nilo brasileiro, o rio da integração nacional, um rio que percorre 100% do território nacional, saindo do sul para o nordeste, percorrendo 6 estados, nasce aqui na Serra da Canastra, em São Roque de Minas, aqui no sudoeste mineiro, não tão longe aqui de Poços de Caldas, até relativamente perto, um lugar até muito turístico, aprazível, da Serra da Canastra, próximo ao município de Piuí, Bambuí, e dali, de uma pequena nascente, ele vai recebendo os afluentes, vai se transformando num grande rio e vai parar lá no Oceano Atlântico, desaguando no Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas, faz a divisa dos 2 estados. Nessa passagem ele leva a vida, o Velho Chico leva a vida. Infelizmente, com o tempo,
poluição de toda ordem, assoreamento, tudo quanto é tipo de sujeira, desmatamento das matas à beira do rio, poluição de toda ordem. Então isso vem agredindo, prejudicando o rio. Então agora a preocupação do presidente Jair Bolsonaro é tratar esse rio desde aqui da nascente, na Serra da Caná, São Roque de Minas. Ele esteve no dia 18 de outubro, numa cerimônia alusiva ao lançamento da chamada Jornada das Águas, no município mineiro de São Roque de Minas. E interessante, ele iniciou essa jornada, ou seja, começando em São Roque de Minas e parando lá em Sergipe, com ações para levar as regiões mais secas das cidades localizadas desde a nascente do São Francisco e até o desaguar das águas no Oceano Atlântico. A jornada passará por 9 estados do Nordeste, onde o Ministério do Desenvolvimento Regional fará anúncios e entregas de obras de infraestrutura, preservação e recuperação das nascentes e cursos d'água, saneamento, irrigação, além do apoio ao setor produtivo e aos municípios. Então, é uma matéria grande, importante, que nós vamos voltar a falar isso aqui, porque isso é de suma importância, mesmo nós vivendo aqui no sul de Minas, onde tem aí uma situação bem mais favorável com relação à parte das águas, mas lá no Nordeste, do norte de Minas, do Nordeste de Minas, quando a gente fala Nordeste, pensa sempre lá para cima de Minas. Minas também é Nordeste, na área do Nordeste de Minas, e mesmo estando na região Sudeste. Então, também é afetado pela seca. Esse projeto, então, já está sendo colocado em prática e melhorando a vida do brasileiro. Semana que vem a gente volta. Obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus.